Qual que é a ordem do Ministério da Justiça se o governo é Fernando Henrique e Lula? Nega tudo. Uma coisa que eu acho muito importante só mencionar aqui antes, que o pessoal tá brigando aqui no chat por causa disso. Gente, só sobre a questão do rótulo dos grupos nazistas como... porque a gente não pode deixar passar isso, que as pessoas vão comentar nos comentários. Gente, a gente entende o processo do que é o nazismo. A gente entende que o nazismo ele é um movimento, foi um movimento histórico, localizado em específico na Alemanha, assim como o fascismo foi um processo histórico localizado na Itália, que tem como característica aderir a certos componentes de movimentos socialistas, em especial do chamado revisionismo marxista, de uma aula que estava ligado ao Kautsky, e que ele possui certos componentes que são componentes historicamente associados à esquerda. Só que esses grupos de direita reivindicam eles. Então nós não estamos dizendo aqui se eles estão corretos na reivindicação deles. Apenas que uma parte significativa do que a gente chama de alt-right americana utiliza esses componentes e utiliza dessa retórica e desse tipo de fala, ok? Não é aqui um esforço nosso de catalogar precisamente esse fenômeno. Eu, Daniel, particularmente, eu diria que é um fenômeno de terceira via, um fenômeno, no mínimo, inclinado à esquerda, ok? Tanto o nazismo quanto o fascismo. Só que, evidentemente, sob todos os prismas possíveis, não há como controlar se um determinado grupo que está alinhado à direita nos Estados Unidos usa ou não usa dessa retórica. Beleza? Fui claro? Podemos seguir. Porque a gente está mais explicando o que a esquerda faz e nos acusa de fazer. Isso. Eles agem dessa forma e eles nos acusam de ser o que eles são. Eu acho que é mais esse o ponto que a gente tem que frisar para o público entender. A esquerda nos acusa de ser nazi, face, race, mas eles são na prática isso. Entendeu? Eu nunca vi um programa de esquerda com preto, é só branco. Você vê esses artistas aí que se dizem de esquerda, quando você vai ver a equipe é 20 pessoas, não tem um preto. Entendeu? Eles são os mais racistas que tem. Eles são os mais fascistas que tem, sabendo o que é fascismo e sabendo, inclusive, o que é nazismo. O uso do Estado com a força policial e a própria polícia desarmando o cidadão comum, isso é o que a Gestapo fazia. E eles ainda vão falar se foram pegos um dia. Eu só estava fazendo meu trabalho. A mesmíssima frase, inclusive, que a polícia do Hitler usou para justificar as atrocidades que eles fizeram. Então, o próprio desarmamento, que é o ponto aqui da live, é uma prática que o Estado de esquerda usa, né? Porque onde a esquerda entra, ela desarma. E eu acho uma frase muito boa aqui, do César Melo, inclusive, só para fechar. Eu acho que o César Melo tem que contar para a gente como foi que a Polícia Federal foi instrumentalizada por eles para, independente do resultado do plebiscito, independente de tudo o que a população coloca como questão, para eles, de fato, chegarem a esse estágio de contaminar. Mas não é só aí uma coisa, não. São duas frentes. Os policiais negam, por exemplo, a posse e o porte de arma para o cidadão no ato discricionário, que é a decisão do delegado se ele vai te dar ou não, primeiro pela ideologia dele. 99% dos policiais são de esquerda, dos delegados mais ainda. Porque delegado tem que passar por uma faculdade de direito. E nós sabemos o antro de esquerda que é qualquer faculdade de direito, pública ou privada. Eu nunca vi uma turma mais de esquerda que a turma da PUC, que eu estudei na PUC. A turma da PUC consegue ser mais esquerdista no direito do que a UFMG. E eu sou aqui de Belo Horizonte, por isso que eu estou citando essas duas, porque eu conheço essas duas. Eu frequentei essas duas, eu não estudei no UFMG, mas eu palestrei várias vezes no UFMG e frequentei muito. E eu conheço essa turma. A turma do direito da PUC, que é privada e católica, é muito mais de esquerda do que a turma da UFMG. Então, todas as faculdades de direito criam ninhos de cobra. O Olavo de Carvalho falava isso bem claro. O STF não foi criado no governo PT. Ele foi criado quando esses jovens tinham 20 anos de idade.
eles sofreram lavagem cerebral esquerdista com 20 anos de idade. Por isso que eles fazem o que fazem hoje no STF. A esquerda real, que controla o Foro de São Paulo, ninguém nem sabe quem são os atores por trás, os líderes, porque eles são ocultos, né? O Olavo até fala, eu sabia quem era há 30 anos atrás, hoje eu não sei mais quem são os líderes de esquerda. Então, a turma que é delegado de polícia são tudo de esquerda. Eles não querem ninguém armado, e se for uma mulher lá na delegacia fazer um boletim de ocorrência falso, a delegada mulher ou o delegado homem vai dar para ela medida protetiva falsa, entendeu? Vai dar para ela tudo, vai escorraçar, vai revirar a vida do cara, e o cara ainda tem que provar que ele está certo. Tá entendendo? É assim em tudo, não é só assunto de arma. Qualquer coisa que você sofra na mão do Estado, qualquer coisa que o Estado arrume um motivo para te incomodar, os delegados de polícia são de esquerda. Esse é a primeira perna, são duas. A segunda entra o que o senhor falou, Miorim, que é a questão das instruções normativas, as INs, que são geralmente, né, vindas de cima para baixo do Ministério da Justiça. Ou seja, qual que é a ordem do Ministério da Justiça se o governo é Fernando Henrique e Lula? Nega tudo. Por quê? Porque tem uma portaria aqui, uma instrução normativa mandando. Ah, mas a lei fala diferente. Mas tem uma instrução normativa aqui e está falando para fazer diferente. E os delegados compram isso e exercem isso. São 2 pontos, não é só um, são 2 pontos, entendeu? O César Mello pode até me falar se tem mais, mas eu acredito que são esses 2. O ponto que eu queria aproveitar o gancho para destacar, que essa que é, digamos, a genialidade da lei Charlie Kirk. Na lei Charlie Kirk, ela é uma lei efetivamente armamentista, por quê? Porque ela retira da lei, única e exclusivamente, o direito do delegado escolher quem vai ter arma e quem não vai ter arma, com base em por que sim e por que não. Certo? E ela é realmente armamentista, porque eu estava até vendo alguns comentários no chat, porque ele arma a todos, esquerda e direita. E todos os outros requisitos de acesso às armas são mantidos, especialmente os requisitos de teste de habilidade para evitar acidentes, né? Teste psicológico. E é nesse ponto que eu ia entrar. O teste psicológico, porque o teste psicológico, ele tem como principal efeito, eu não sei se sabia disso, Kufnix, não sei se você sabia, Miorim, mas o principal objetivo do teste psicológico é detectar adicção. Você sabia disso, Miorim? Eu sei, porque quando você vai fazer o teste de arma, tá no cabeçalho Detran. Te manda fazer cachorrinho, bolinha, risquinho, tracinho, quadradinho. A ideia do risquinho é justamente porque quando você usa drogas, o principal efeito do uso de drogas é a eliminação da capacidade de se adiar a recompensa, certo? Esse é o efeito que leva à adicção. Então, a pessoa ela começa a ter aquela satisfação imediata com o uso da droga, que a natureza humana, eu digo, eu nunca usei drogas, tá? Mas percebo e estudei bastante o assunto, né? A droga, ela é uma forma de você fraudar a natureza, porque a sensação que você tem usando droga é uma sensação, lógico, muito maior, mas é a sensação que a natureza programou o ser humano para ter quando ele atinge um objetivo de vida. Então, a droga é muito parecida, por exemplo, quando você tem sucesso num trabalho que você fez muito bem feito, só que daí ela é dada de forma artificial pelo uso do equipamento, da substância, né? Então, quando você começa a ter essa substância, aqueles pequenos prazeres da vida, eles deixam de existir e principalmente você perde a capacidade de adiar a recompensa, né? Eu tenho lá o meu bunker lá e muitas vezes eu passo lá o dia trabalhando que nem um condenado, trabalho braçal e tal, para construir alguma coisa, para fazer alguma coisa. Acho que tem até uma live no meu canal lá de eu construindo uns coxos de cavalo, assim, à noite, ao vivo, pus ao vivo lá e fiquei construindo, lá, fiquei umas 2 horas fazendo o negócio. E daí, ao final de um esforço, você vê o trabalho bem feito, isso traz uma satisfação que é muito parecida
com a da droga. Quando você usa a droga, você não tem mais a necessidade de fazer o esforço para chegar na satisfação. Então, aquela coisa dos risquinhos é justamente porque a pessoa que é adicta, ela não aguenta fazer os risquinhos. E eu, pessoalmente, como eu sou CAC e preciso fazer esses testes com frequência, acho que eu já fiz mais de 20 na minha vida, eu já vi mais de uma vez pessoas reprovarem nesses testes e reprovam justamente no risquinho, né? E normalmente o sinal é claro, sinal de adicção, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a genialidade da lei Charlie Kirk é que ela só vai retirar o requisito que é o requisito estatal, o requisito que te impede de fazer. E, mas a esquerda vai comprar também. Sim, a esquerda que não é completamente maluca. A esquerda que não é usuária de droga, Exato. A esquerda que tem um trabalho fixo, a esquerda que não tem anotações criminais, a esquerda, essas pessoas que são de esquerda, eu costumo classificar como os idiotas úteis, as pessoas que são de esquerda porque tem aquela visão romântica de que a esquerda quer cuidar das pessoas, caridade, pipipi, popopó. Não, você tem que priorizar da comida. Para que arma? Dá comida para a pessoa, dá emprego, essa visão criança. E daí a gente vai excluir quem? Os adictos, os malucos, os que não vou classificar como desempregados, os que não querem trabalhar e os que têm anotações criminais, né? E daí, você excluindo essas pessoas, né, a gente acaba excluindo parte do risco e a gente mantém só as pessoas que terão armas para reagir a agressões injustas iniciadas pelos outros. Serão pessoas que terão armas, mas são pessoas que não iniciam a agressão. São pessoas que apenas reagiriam à agressão. Estamos vivendo algo parecido com a entrada da internet nos anos 2000. A inteligência artificial está transformando tudo e empresas como Nvidia, Microsoft e Google estão na frente dessa revolução. E na Quantifury você consegue acompanhar o desenvolvimento das ações, investir e ver a cotação em tempo real. E é muito simples, você vem e procura aqui, você pode ver Meta, Google, Microsoft, são empresas que investem massivamente na inteligência artificial. E você pode investir com apenas um clique, ó. Comprar, eu quero investir aqui $50. Vou colocar aqui, comprou. E acabei comprando aí uma parte da empresa Microsoft. E o código de convite está no link abaixo.